Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana vamos continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core 2.0. Lembrando que eu já lancei o curso completo de ASP.NET Core 2.0 com 135 aulas onde eu abordo todos os aspectos principais da ASP.NET Core 2.0. Esse nosso mini curso ele é um resumo do meu curso completo, ok? Então acesse o site e confira. Nessa aula eu vou mostrar então como fazer ajustes em um banco de dados do SQL Server que foi criado na nossa aplicação na aula anterior com a ajuda do Entity Framework Core 2 usando o recurso Migrations. Então na aula anterior nós usamos o Migrations e criamos o nosso banco de dados usando aqui os recursos da ferramenta Entity Framework Core Tools. Então nós demos o comando .NET EF Migrations add e o nome da migração inicial. Isso vai criar o script da migração inicial. E nós aplicamos esse script usando o comando .NET EF Database Update, que aplicou a migração e gerou o banco de dados e a tabela. A ferramenta Entity Framework Core Tools é uma ferramenta de linha de comando e os principais comandos que você pode usar dessa ferramenta são os seguintes. Lembrando que nós estamos usando a abordagem Code First aqui nessa nosso curso. Então, para criar uma nova migração, você usa o comando .NET EF Migrations add e o nome da migração. Isso vai criar o script da migração a ser aplicado pelo Entity Framework Core. Para aplicar efetivamente o script, você usa o comando .NET EF Database Update, que aplica o script da migração e vai criar o banco de dados e a tabela. Para desfazer, por acaso, se alguma ajuste precisar ser feito, nós usamos esse comando .NET EF Migrations Remove. E se você quiser deletar o banco de dados, você usa o .NET EF Database Drop. Nós podemos também usar o scaffolding na abordagem Database First e usando esse comando, .NET EF DBContest Scaffold, gerar as classes das entidades e do contexto a partir do banco de dados. Então, isso aqui é um resumo básico dessa ferramenta que nós estamos usando aqui na nossa aplicação. Então, se nós olharmos o que foi gerado, eu vou abrir aqui o Entity Framework, o SQL Server Management Studio, foi gerado a tabela tarefas, o banco de dados tarefas e a tabela tarefas. E aqui foram geradas as tabelas do Identity, porque nós criamos a nossa aplicação com suporte ao Identity. E a tabela tarefas. Agora, se nós olharmos a tabela tarefas, nós vamos verificar que o campo ID e o campo nome vão precisar de um ajuste. Por quê? Porque o campo ID aqui, ele está definido com uma chave primária, mas ele foi definido aqui nosso modelo, como sendo do tipo System GUID. Por que nós fizemos isso? Porque inicialmente nós criamos um serviço para obter informações que foram alimentadas nessa classe na memória. Então, aqui na pasta Service, só para lembrar, nós criamos um serviço e incluímos aqui nosso modelo de domínio 2 itens que estão sendo usados pela nossa aplicação como dados para serem exibidos ao usuário. Só que isso está sendo feito na memória. Então o campo ID, ele foi definido como GUID, porque dessa forma ele está sendo gerado dinamicamente. Agora, quando eu for utilizar um banco de dados, eu vou precisar alterar isso como um campo chave primária do tipo Identity. No SQL Server, um campo chave primária
do tipo identity, ele é gerado automaticamente pelo banco de dados e é incrementado quando um registro é incluído no banco de dados. Tá? E outra coisa, então eu vou ter que ajustar o campo ID e o nome. Por quê? Quando nós geramos o nome, tá? Note que ele foi gerado com nvarchar max. Tá? Ele vai usar a quantidade de caracteres máximo aqui, o que não é uma boa prática. Então eu vou restringir a quantidade de caracteres do nome a 80 caracteres, por exemplo. Então, para fazer isso, né? Então eu tenho aqui eu estou exibindo o banco de dados tarefa, tá? As tabelas geradas para o identity, tá? E a minha tabela tarefas. Então eu vou ter que ajustar o campo ID e nome. E como é que eu faço isso? Então eu vou ter que fazer isso usando um recurso chamado Data Annotations. Tá? O Data Annotations ele foi introduzido na versão 3.5 da plataforma .NET com uma forma de adicionar validação e restrições para as classes do modelo de domínio. Então, para usar esse recurso, nós vamos ter que vir aqui no nosso modelo de domínio, que é nessa classe aqui, e aplicar o Data Annotations. Tá? E como isso é feito? Isso é feito definindo atributos aqui nessa classe. Então, os principais atributos usados para validação aqui, que eu vou utilizar, são diversos atributos. Eu vou mostrar os que eu vou usar aqui nessa tabela. Então, nós temos o atributo required, que obriga a entrada de um campo específico. Então, eu defino o atributo em cima do nome do campo. Posso definir aqui uma mensagem de erro também, como eu vou usar aqui no nosso exemplo. Então, esse seria um atributo. O outro atributo é o atributo que define a quantidade máxima de caracteres, que eu vou usar aqui no nome do nosso ajuste que eu vou fazer. Então, eu dou string length, posso definir a quantidade máxima e a mínima. Um outro atributo que eu estou mencionando e eu vou utilizar, mas que não seria obrigatório, é o atributo key, que vai definir a propriedade como uma chave primária da tabela. Tá? Então, eu defino key na propriedade ID. Então, eu estou reforçando que essa propriedade ID ela vai ser a chave primária. Eu não precisaria fazer isso porque, por convenção, o Entity Framework considera, quando você define um campo do tipo int com o nome ID ou o nome de um campo ID, ele vai já definir isso como uma chave primária. E um outro atributo é o atributo display, que vai definir o texto que vai ser exibido para uma propriedade quando você usar um campo do formulário. Então, quando eu exibir isso no formulário ASP.NET MVC, ele vai exibir para o usuário, ao invés de nome usuário, ele vai exibir o texto nome do usuário. Então, esses são os atributos que eu vou utilizar aqui na nossa classe. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que abrir o nosso modelo de domínio. Eu vou aumentar aqui para você visualizar. Então, aqui eu vou definir o tipo da propriedade como sendo do tipo int. E aqui eu vou definir o atributo key. Eu não precisaria fazer isso, porque apenas definindo aqui o campo, a propriedade ID como int, por convenção, ele vai entender que isso seria a chave primária. Mas, então aqui eu estou colocando o atributo e eu vou ter que incluir o namespace System Component Model Data Annotations. Tá? Aqui na propriedade está completa, eu vou definir, deixa eu vir aqui, um atributo display. E eu vou exibir aqui para essa propriedade o seguinte texto. Eu vou definir aqui tarefa concluída, né? Tarefa
tarefa completa. Opa! Para a propriedade nome, eu posso definir mais do que um atributo. Por exemplo, eu posso definir aqui, ó, que esse campo ele vai ser requerido. Eu vou definir uma mensagem de erro que vai ser exibido aqui se isso for desrespeitado. Por exemplo, o nome da tarefa é obrigatório. Pronto. E aqui eu vou definir também que o tamanho do nome aqui, ó, vou colocar aqui, ó, string length. O nome da tarefa eu vou definir aqui como, vou colocar 200 caracteres. E aqui na última propriedade, data de conclusão, eu vou usar display, né? E eu vou exibir o texto data de conclusão. Então deixa eu diminuir novamente aqui para você. Então tá aqui, ó. Eu apliquei os atributos do Data Annotations no meu modelo de domínio, tá? Aplicando algumas restrições e validações às propriedades dessa entidade, porque eu preciso fazer um ajuste no banco de dados. Então agora a minha propriedade ID ela vai ser a chave primária e vai ser do tipo identity, né? Vai ser uma chave primária gerada incrementalmente de forma automática. Tá? O tamanho do nome da tarefa eu defini como 200, tá? Sendo obrigatório. E eu estou exibindo aqui, para a propriedade estar completa, o texto tarefa completa e data de conclusão, vou exibir o texto data de conclusão. Então está aqui meu modelo de domínio. E agora, o que eu vou fazer? Muito bem, depois que eu apliquei essas anotações, tá? Lembrando que isso está disponível nesse namespace, que eu tive que referenciar. Depois que eu defini essas anotações, lembrando que o Data Annotations é um dos recursos que você pode utilizar. Existe o recurso da Fluent API, que você pode utilizar, que você não usa usando atributos no modelo de domínio. Você faz isso na classe de contexto. Isso eu não vou abordar nesse curso, mas no meu curso completo eu mostro como usar a Fluent API também. Então, feito isso, nós já podemos aplicar uma nova migração. Aí eu vou dar um .NET EF Migrations Add, só que eu vou dar uma migração com outro nome. Seria tarefas ajustes, que eu estou fazendo ajuste na tabela tarefas. Tá? Então vou voltar aqui para a minha aplicação. Ó. Tá aqui o meu Migrations, né? Eu vou fechar aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir uma janela de comando aqui. Deixa eu limpar isso aqui. E eu vou dar o comando .NET EF Migrations Add. Então, note que eu criei inicialmente uma migração tarefas inicial e a apliquei. Isso gerou o banco de dados e a tabela. Agora eu vou criar uma outra migração que vai atualizar a estrutura dessa tabela tarefas, corrigindo aqui o ID e o nome. Isso é feito via migrations. Tá? Então eu vou voltar aqui, vou dar um nome de tarefas. Tarefa. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Espera aí, deixa eu limpar aqui porque parece que .NET EF Migrations Add tarefas ajustes.
Então eu vou dar um Enter e ele vai aplicar a migração. Então, nesse comando, o que ele vai fazer? Ele vai gerar o script, tá? Olha aqui, ó. Ele gerou o script para mim, ó. Tarefas, ajustes, tá? Note que ele me deu uma mensagem que foi concluído e deu uma mensagem para desfazer essa ação. Se eu quiser desfazer, eu dou um .NET F Migrations Remove. Vamos ver aqui como que ficou o nosso script. Deixa eu fechar aqui. Então, olha aqui o que ele fez, ó. Ele tem um método app, onde ele está aplicando aqui a alteração da coluna nome, tá? Ó, o tamanho máximo é 200, né? E a coluna ID, ó, da tabela tarefas é do tipo int e ó, ele é um valor gerado pelo SQL Server, tá? E aqui no método down eu tenho isso desfaz essa, se eu quiser desfazer, ele vai aplicar o método down, né? Então, como está correto, eu estou vendo aqui que está certinho, então eu já posso voltar aqui, né? Vou limpar aqui e vou aplicar .NET EF Database Update. Quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa migração e vai corrigir a estrutura da minha tabela com usando aqui as definições do Data Annotation que eu apliquei no meu modelo de domínio. Tá, eu vou dar um Enter. Vamos aplicar a migração, então. Vamos ver o resultado, tá? Se vai dar certo. Então, nós demos um update. Tá? Vamos ver então agora a tabela. Atualizar aqui, né? Então, olha aqui, ó. Eu apliquei a migração. Deixa eu abrir a tabela no Mauro Design para você ver. Então, o campo ID, né? Ó, o nome foi alterado para nvarchar 200. O campo ID agora é um int. E vamos ver se ele aplicou aqui o tipo identity. Olha aqui, ó. Especificação de identidade é sim. Então aqui existe um pequeno recurso aqui que você tem que habilitar. Aqui em ferramentas, você tem que vir aqui em opções, tá? Em Designer de tabela, e aqui desmarcar essa opção, ó, evitar salvar alterações que exijam recriação da tabela. Ela geralmente por padrão está marcada. Se ela tiver marcada, você não vai conseguir, o script não vai conseguir salvar a alteração que exige a recriação na tabela. Então desmarca, tá, que você vai poder alterar qualquer coisa na tabela aqui. Bom, de qualquer forma, a migração que nós aplicamos, tá, deu certo. Então agora nós temos o nosso banco de dados ajustado, né, com a coluna ID do tipo int, né, não é mais do tipo systemGID, né, então ele vai ser uma chave primária do tipo identidade. Isso significa que esse campo vai ser incrementado automaticamente e gerenciado pelo SQL Server. Tá? E o nome agora tem um tamanho máximo de 200 caracteres. Então, com isso nós mostramos como o Migrations ele é versátil. Tá? Usando aqui, ele cria todo um histórico de migrações que foram aplicadas, ó, a nossa migração inicial, o nosso ajuste, tá? E esse recurso é um recurso que é usado na abordagem Code First. Então agora, na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu já tenho a tabela criada, como eu mostrei aqui. Agora, se eu visualizar os dados da tabela, eu vou colocar selecionar 1000 linhas superiores. Note que a tabela está vazia. Então o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou mostrar como nós podemos alimentar a tabela com dados iniciais. Aí eu vou usar novamente o Migrations para fazer isso. Aí eu vou recriar a tabela e ela vai ser recriada agora com alguns dados que eu vou incluir. Da mesma forma que eu fiz aqui no serviço, eu vou fazer agora no banco de dados. Então, até a próxima semana.